Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Não é mole não. Futebol comendo solto, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores da América, mas isso é papo para outra hora, que hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Grande Marco Brito, seja muito bem-vindo ao canal 7-1, meu amigo. Você que teve grandes passagens aqui pelo futebol carioca e por outros clubes do Brasil e passagem internacional também. Seja bem-vindo. Obrigado, meus amigos. Boa noite. E prazer é meu estar podendo aqui falar um pouquinho com vocês, falar um pouco de futebol, né, de modo geral. Sempre um prazer, de verdade. E tem também agora um trabalho com futebol feminino, é isso, né? A gente está fazendo a parte da supervisão técnica, né, do futebol feminino, tanto do adulto como da base. Voltamos presencialmente há um mês atrás e muito animado com o trabalho que a gente vem realizando. E eu espero que a gente possa, aí, num futuro bem próximo, estar colhendo esses frutos aí do que a gente está fazendo. Boa, legal. Léo, a bola está contigo aí. Eu queria... Você tem uma relação muito próxima, né, muito intrínseca com o Fluminense, né? Você iniciou na base, no salão. Conta pra gente como é que foi esse início da sua carreira. Até você mesmo citou agora há pouco no salão, na Hebraica, né? Mas depois você migrou para o Fluminense e, enfim, aí seguiu aí no mundo da bola, né? Como é que foi esse primeiro momento aí da sua carreira? Então, na verdade, Leonardo, eu comecei no futebol de salão, que hoje é o futsal, né? Mas antigo futebol de salão. Comecei no América. Eu sou tijucano, sou morador da Rua Campos Sales ali, frente ao América mesmo. Comecei ali no Mirim e logo em seguida fui pro Fluminense. Cheguei lá em 1991, começo de 91. No Mirim ainda também do Fluminense, depois infantil, enfim. E aí, a partir de 91 também, eu fiz um teste no futebol de campo, passei e fiquei jogando as duas modalidades, né, paralelas. Fiquei jogando futebol de salão e futebol de campo durante 6 anos. A gente tinha que se adaptar, cara. Então, eu treinava, fazia o treino físico no futebol de campo e aí não precisava realizar no futebol de salão. Eu só ia para os coletivos, né, porque o desgaste era muito grande. Eu jogava futebol de campo de manhã, estudava de tarde e ia para os treinos no salão à noite. Então, realmente, o desgaste era muito grande, mas a gente sempre gostou muito de bola, é nossa paixão, né, desde sempre. E aquilo ali, no início, para a gente não era nenhum sacrifício, muito pelo contrário. Era um prazer imenso estar jogando bola de manhã, noite. E eu pude levar durante 6 anos, né, essas duas modalidades. E aí chega uma hora que a gente tem que escolher, né? São coisas da vida. Inclusive, no futebol de salão, eu recebi uma ajuda de custo maior, bem maior, diga-se de passagem, em relação ao futebol de campo. Mas é a questão de aposta, realmente. A gente sabe que o futebol de campo, as condições, se as coisas acontecerem de uma maneira boa, são melhores, né, à frente. E não tem jeito, né? Cada escolha, uma renúncia. E aí a gente optou pelo futebol de campo. Graças a Deus, consegui seguir meu caminho ali, passando por todas as categorias de base no Fluminense, até chegar aos profissionais. Vamos lá, Marco. Ainda falando de inícios, né? Eu queria falar mais de mais um início, mas não da sua carreira, do seu filho, né? Ele está iniciando uma trajetória aí no Fluminense. Eu queria que você apresentasse ele, né? Quem que é teu filho? É, em que nível que ele está agora de categoria? Quais são as características dele como jogador e que tipo de papo você leva com ele? Porque comparações são inevitáveis, né? O pessoal comparava o Edinho, que era goleiro, com o Pelé, né? Então, vai ter esse tipo de cobrança, de pressão em cima dele, que é natural, né? A imprensa vai levantar essa pauta, torcedor também. Então, eu queria saber como que esse bate-papo, né? Porque além Sim, de pai, como ex-jogador de futebol também. sim. Então, meu filho é o Luan Brito. Ele hoje faz parte do time do Sub-20 do Fluminense. E ele também está nessa caminhada já há bastante tempo, né? O Luan passou por 4 anos
pelo Flamengo. Lá atrás ele era lateral esquerdo, para você ver na época, canhoto. E aí, ele, naquela sequência toda, eu costumo dizer, né, que não tem como. Fluminense, esses clubes grandes, o sarrafo é muito alto, né? Então, literalmente, é um leão por dia que eles têm que matar. Desde a minha época, desde sempre, acredito que seja assim, né? A exigência é muito grande nesses clubes. E aí, depois de 4 anos, liberaram ele do Flamengo. Eu estava fora do futebol, afastado do futebol, estava cuidando de outras coisas. Não pude dar o tempo, não podia dar a assistência necessária para ele no momento. Isso aí foi em 2017, quando ele saiu do Flamengo. E ele foi para o Barra da Tijuca, onde tem um trabalho muito sério lá. O treinador era o Thiago Camilles, que hoje está no Botafogo, sub-20, auxiliar técnico. E o Thiago fez um trabalho muito bom no Barra da Tijuca. E assim que viu o Luan jogando, falou: pô, você não tem condições de ser lateral esquerdo, você tem a qualidade muito boa para apoiar, mas você tem a deficiência na marcação e, cara, você tem que estar perto do gol. E aí passou ele para atacante, jogando de lado de campo, e ali teve uma evolução muito grande mesmo, além de ter espichado também, né? Cresceu bastante e começou a meter gol. E aí chamou a atenção de alguns, ali no Barra da Tijuca, chamou a atenção de alguns clubes do Brasil, e entre eles o Cruzeiro e o Atlético Mineiro naquela ocasião. E o Fluminense chegou e realmente pediu se teria possibilidade de ele ir para lá, que gostou muito, enfim. E aí a gente levou ele para lá, eu afastado do futebol ainda, até nem sou eu que cuido, né, na verdade, da carreira dele. Claro que a gente, como pai, dá o respaldo, está sempre conversando, e eu converso muito, mas talvez o fato de eu ter jogado, Gustavo, eu consiga entender um pouco, né? Eu já vi muitos pais de amigos e de pessoas também que tinham futebol, tinham um futuro brilhante, que na ânsia de ajudarem os filhos acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então eu tenho um limite, né? E agora, voltando ao Fluminense depois de muitos anos também, eu procuro separar bem essas duas situações. E desde então o Luan tem conquistado as coisas dele devagarzinho, pelos méritos dele, sem dúvida nenhuma. Tem evoluído ano a ano e sem dúvida que a gente fica contente, né, com isso tudo. Ver um filho trilhando o mesmo caminho que você, seguindo a mesma trajetória, passa um filme na nossa cabeça, né? De tudo que a gente viveu. E é um orgulho muito. Não, legal. Então, Renatão, Léo, tome cuidado, viu? Que o Luan vai fazer gol aí no Flamengo de vocês, cara. Não tem problema não. Se ele fizer 1, 2 gols no Flamengo, o Flamengo vai e contrata. O pai fez muita gente, o pai fez a gente chorar muito, né, Renatão? Porra, jogando no Vasco, jogando no Fluminense. Teve uma época Rapaz, que... Eu vou falar, desculpa, Marco, mas, porra, já que a gente tem oportunidade, teve uma época que vocês estavam chatos pra caramba. até uma história bacana em relação a isso, Renato. Meu pai é falecido já, meu pai era flamenguista, né? E pô, eu realmente sou do Flamengo, cara, desde a categoria de base, cara. Eu fiz bastante gols, né, na verdade. E aí, profissionalmente, eu fiz gol pelo América, pelo Fluminense, pelo Vasco. E aí sempre que tinha jogo com o Flamengo, eu falava pro meu pai, eu falava: e aí, vai torcer pro teu filho, não? Aí, não, torcer para ser 4-3 Flamengo e 3 gols teus, tá de brincadeira. Né? Muito bom. Mas na verdade não tem como, né? A gente sabe, hoje eu sou pai também, né? E ele sem dúvida, mais uma brincadeira, mas todo jogo contra o Flamengo tinha isso, cara. Eu brincava e ele respondia dessa maneira. Boa. Luiz. Brito, queria primeiro voltar, a minha primeira pergunta é voltar no tempo no dia 24/10/2004. Sua estreia pelo Vasco da Gama,
no Campeonato não, Brasileiro. queria pegar no pé dos flamenguistas de novo. Não, calma aí. Vocês acabaram de começar. Deixa eu fazer minha pergunta. Então, eu queria saber a emoção de entrar num clássico, né, estrear num clássico e fazer o gol da vitória do seu time. Primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, eu queria saber o seguinte: você viajou bastante, foi para o Japão, foi para Chipre. Queria saber o que você teve dificuldade nesses dois países, Portugal também, né? Com a questão de adaptação de um brasileiro nesses países. Como é que foi essa adaptação? Boa, Luiz. Então, vou responder a primeira pergunta. Quando eu cheguei no Vasco, eu já tinha tido a minha passagem pelo Fluminense, já tinha ido para o Curitiba no ano de 2003, já tinha ido para o Chipre, né? E em 2004, e aí tinha sido campeão Chipre, artilheiro lá no Apoel, só que eles realmente eles não cumpriram o combinado, deu muita dificuldade para receber aquelas situações todas, e aí a gente veio para o Vasco. Eu cheguei no Vasco, eu estava com uma contusão no meu pubis, eu estava fazendo um trabalho particular antes de chegar no Vasco. Eu lembro que eu fiquei uns 20 dias para aprimorar a questão física, né, até poder fazer a minha estreia. Eu cheguei, o treinador era o Geninho, no Vasco, e depois de 20 dias, antes de eu estrear, ele acabou sendo demitido e veio o professor Joel Santana. Eu já conhecia o Joel do Fluminense, ele tinha me subido lá naquele time de 95, campeão carioca, com gol de barriga do Renato. Eu treinava com os profissionais naquela ocasião e descia para jogar nos juniores. E aí no Vasco eu reencontrei o professor Joel. Eu estava naquele processo, como eu falei, de recondicionamento físico para minha estreia. E aí calhou de eu estrear contra o Flamengo, né? E o Vasco estava numa situação complicada. Tava ali, beirando a zona de rebaixamento, né? Uma situação incômoda. E até então não havia tido nenhum rebaixamento, né? Naquela ocasião. E então, assim, você poder estrear num Vasco e Flamengo, né? E realmente é um clássico, uma rivalidade muito grande mesmo. O nosso saudoso presidente Eurico Miranda inflamava, né, os ânimos em relação a isso. E você poder estrear depois de um tempo inativo, poder fazer um gol, esse gol seu da vitória, e além de tudo você conseguir ajudar o teu time a sair de uma posição incômoda, realmente é um gol que fica marcado. Ali, com certeza, os torcedores passam a ter um carinho diferente, uma paciência maior, sem dúvida nenhuma, né? E foi o gol que abriu minhas portas no Vasco para que eu pudesse fazer um grande trabalho ali. E até hoje as pessoas me param, muitos torcedores vascaínos me lembram, né, com carinho dessa ocasião. E eu fico muito honrado de ter podido viver isso. Em relação à outra pergunta, Luiz, também uma ótima pergunta, por sinal, porque quando a gente sai e para o Japão foi minha primeira saída para morar, né, para jogar fora. Então já tinha tido outras experiências de excursões, de jogos amistosos na Europa, até mesmo na América do Sul. Só que para você morar fora num país com uma cultura totalmente diferente é muito dá um medo, né? Dá um baque. Mas graças a Deus, cara, eu tive um respaldo muito grande, porque eu fui com o professor Sebastião Lazzaroni, treinador. Nosso preparador físico era brasileiro também, o Carlito. E eu fui com 2 jogadores também. Foi o Nasa, que jogou no Vasco, volante, e o Dutra, lateral esquerdo, que jogou no Santos, Sport. Então acaba que nós éramos 5 e nós tínhamos um preparador de goleiro também, Almir, que era brasileiro. Nós éramos 6 brasileiros se ajudando lá. E além de tudo a gente tinha um intérprete, né? Que facilita muito. Acaba que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que não tem muita dificuldade, né? Que dentro de campo é mais fácil até, para ser sincero. Acho que a linguagem do futebol acaba sendo universal.
mas fora de campo tem essas situações todas, né? E o intérprete acaba que fazia tudo pra gente. A gente não aprendia, né? Na verdade, muita coisa. Vinha tudo mastigado pra gente. Então, assim, por esse respaldo, essa companhia dos brasileiros, foi tranquilo, né? Tirando as coisas lá do que a gente pegou lá, tipo terremoto. Peguei 3 terremotos no Japão. E realmente é coisa que assusta muito. A gente só ouvia falar e quando a gente vive aquilo é diferente. Mas foi uma experiência maravilhosa. A gente foi para o Yokohama Marinos, um clube grande lá, que também não passava por um momento bom na J-League, né, que é o campeonato japonês. A gente conseguiu dar uma arrancada boa no segundo turno lá, conseguimos chegar até na posição bacana. E paralelo a isso, a gente jogava a Copa Nabisco, que é como se fosse uma Copa do Brasil aqui. Nós também conseguimos fazer um grande trabalho e fomos campeões da Copa Nabisco lá em 2001. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu estava emprestado pelo Fluminense na ocasião. Eles queriam até que eu continuasse lá, só que eles tinham um orçamento que não poderiam passar. E na ocasião o Fluminense tinha pedido um valor muito alto pelo meu passe, né? Acabou que não teve acerto, eu tive que voltar. Mas deixei uma imagem muito boa, fui muito bem acolhido e foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Em relação ao Chipre, uma coisa totalmente oposta, né? Fui para um clube lá que é um dos 2 maiores lá, junto com o Omonia, que é o rival lá do Apoel. Um clube que depois começou a disputar Champions League direto. Nós fomos campeões também, cipriotas, né? Só que, diferentemente, não tinha nenhum brasileiro. Tinham 3 estrangeiros no time. Eu, um tcheco, um polonês. O treinador é da Sérvia Montenegro. E nem sinal de intérprete. Então, realmente, ali, a gente foi na marra. No inglês, né? O inglês acaba sendo universal, né? A gente foi na marra, mas a dificuldade foi maior. Mas o que mais acho que prejudica é a questão você estar longe de casa, você sabe que você vai enfrentar uma cultura totalmente diferente, mas quando você passa a não receber, é mais complicado, né? Porque aí mexe muito. E não pagavam lá, engraçado, né, cara? Eles eram muito enrolados. O Apoel tinha patrocinadores grandes, tudo, só que eles não pagavam de enrolação, cara. Era uma coisa muito, muito estranha, porque o time tinha estrutura fantástica, torcida fanática e imensa, só que a gente teve esse problema lá. Então, assim, acaba que foi bacana, a sensação que eu poderia ter ficado mais tempo lá, ter curtido mais, ter aproveitado mais o país, o lugar fantástico, um clima maravilhoso, o clube com uma estrutura muito boa, só que esse problema realmente dificulta muito, né? Então, essas 2 experiências foram bem distintas, mas igualmente valiosas, né? Como aprendizado para a nossa vida, para a nossa carreira. Marco, passou por algum apuro engraçado aí no Japão, no Chipre? Tem alguma aventura que você possa contar pra gente? Algum perrengue de vestiário, enfim? Ou algum Assim, caso engraçado não, também, né? na verdade, cara, é muito engraçado, né? Tá contando o Chipre agora. Eu lembro que eles atrasaram 3 meses nosso salário e aí, cara, eu lembro que eu ia para casa, eu ia pro banheiro, levava o dicionário, cara, inglês, tem que falar inglês. E aí, teve um dia, cara, que eu falei, chega, vou dar um basta. Eu vou aqui, meu irmão, estudar, como é que eu vou cobrar esses caras? Os caras estão muito acomodados com essa situação. Não atendiam o meu empresário que ligava do Brasil, não atendiam, não retornavam. E eu passei a noite toda, cara. Lembro em casa, de frente pro espelho, treinando inglês. Eu vou falar isso, isso, isso. Só que é aquela coisa, né? A gente treina esperando que eles possam falar alguma coisa em relação àquilo que você tá pensando, né? Eu lembro que de manhã cedo eu cheguei no clube, querendo falar com os responsáveis e eu com as frases decoradas. E eu só queria falar do meu dinheiro, aquela coisa toda já, porque, eu tava jogando, fazendo gol.
jogando bem, e os caras não davam uma satisfação. E aí eu lembro que eu fiquei nervoso, comecei a falar tudo, só que os caras responderam, porra, coisa totalmente diferente. Porra, eu fiquei perdido sem saber o que falar, cara. Porra, foi uma coisa, cara, assim, tipo assim, fiquei tonto, né? Que eu fui treinando uma fala, achando que eles pudessem falar uma coisa igualmente, né? Na fala deles. E aí espero que uma coisa totalmente diferente, cara. Eu fiquei perdido, nervoso, só falava Maimone, o cara, muito engraçado. E as pessoas na sala rindo, e eu, porra, puto da vida. Essa foi uma das situações. E no Japão também. Mas, afinal de contas, Marcos, você conseguiu receber o dinheiro? Cara, inacreditável, mas eu consegui receber depois na justiça, através da FIFA. Fé. Nossa. Joguei 6 meses e meio lá, recebi 1 mês e meio, cara. Putz. Então um meio, né? 1 mês e meio, né? Isso, como é que os caras pagam isso? É incrível, cara, é inexplicável. Coisa assim que não dá para entender, devido a isso que eu falei com vocês, cara. É um clube, nós fomos campeões, torcida apaixonada, que chegava junto, sabe? Com estádios lotados, estádios cheios. A Nike era uma das patrocinadoras, a Peugeot era outra. Então, assim, meio que sei lá, de enrolação mesmo, enfim. E no Japão também a questão do terremoto que eu falei. Eu peguei 3 terremotos no Japão. Um eu não senti mesmo. O outro, aquela coisinha que dá para assustar. Mas teve um, cara, que realmente foi. A gente estava concentrado, a gente tinha de jogar fora. Eu acordei desesperado no quarto. E o Dutra estava comigo do lado. O Dutra rindo da minha cara. Eu falei, que isso, cara? Que tá rindo? Aí ele, não, muito engraçado, tocar desespero. A cama torta, cara, envergada assim. Cara. Então, se não fosse realmente... essa situação toda seria engraçado, né? Mas engraçado eu não vi nada, não. Ô, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Muita gente diz, e obviamente até a mídia propaga um pouco isso, que o Joel Santana é um camarada muito engraçado. E eu queria que você falasse como é que foi sua experiência em trabalhar com ele, se realmente ele é esse paizão, ele é esse boa praça que todo mundo propaga. Muito, Renato. Muito, cara. Assim, o professor Joel, como eu falei, trabalhei com ele no Fluminense e no Vasco. No Fluminense menos, né? Como eu falei, eu treinava os profissionais, descia para jogar nos juniores. Depois tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco. Eu tinha tenho um carinho imenso. Eu tenho um carinho por ele também por mim. É bastante recíproco. E assim, ele tem essas qualidades, cara. Além de ter um humor muito, muito bom, assim, sabe? O ambiente com ele fica muito bacana. Ele sabe muito, né? De armar times, tudo. E ele sempre deixa o ambiente leve, como eu falei, brincando direto, claro, com a seriedade do trabalho. E engraçado, cara, toda a vida. Tem algumas histórias com o professor Joel que são bem bacanas. Lembrei de uma agora aqui. A gente no Vasco, em 2004, Renato, nessa briga contra o rebaixamento. E aí, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente consegue nosso objetivo, que é fugir do rebaixamento contra o Atlético Paranaense em casa. Gol do Henrique, né, de cabeça, que o Pet bate a falta. Cara, São Januário lotado. E o Atlético Paranaense perdeu o título ali. O Atlético até então era líder do campeonato. Timácio, cara, Dagoberto, Washington, Fernandinho, Jadson, Timácio. E a gente ganhou na pressão ali, na força mesmo. E aí a gente vai jogar o último jogo contra o Santos, em Presidente Prudente. O Santos só precisando da vitória para ser o campeão. Nessa rodada, na penúltima rodada, eles tinham passado o Atlético Paranaense. Eu estava no estádio nesse jogo. Atlético Paranaense contra o Santos? Contra o Santos. Sou cientista, fui ver o Presidente Prudente contra o Vasco na última rodada. Cara, eu faço um gol muito bonito nesse jogo. Não sei se você se recorda. Eu faço um gol que eu um dos gols mais bonitos da minha carreira, inclusive. O Santos faz 2-0, eu diminuo. E se a gente empata ali, o titular do Atlético Paranaense. Os jogadores do Santos desesperados, cara.
Porra, Marco, quer fazer graça, aquelas coisas engraçadas. Pô, time do Santos, pô, eu lembro, olha só como é que é. Eu lembro que na ocasião teve aquele lance do sequestro da mãe do Robinho, que ficou Teve. um tempo sequestrada, e ela foi liberta naquela semana. O Robinho voltou naquele jogo ali, cara. Aí a gente falando, pô, logo contra a gente, aquela coisa toda. E, pô, o time do Santos, David, Ricardinho, Elano, Preto Casagrande, Paulo César, que havia jogado comigo no Fluminense. Sim. Time muito bom, muito bom. E aí, só que a gente foi para o jogo meio que sem tanta responsabilidade, né? A gente já não cumpria muita coisa. Aí tinha a questão de mala branca, aquelas coisas todas, mala preta, enfim. E aí, eu lembro que na preleção, pô, estádio lotado, o professor Joel Santana, ele reúne a gente, porra, e aí começa a falar assim, ó, jogo bom pra gente jogar, jogo de televisão, a gente não tem responsabilidade é deles, eles que, pô, se quiser ser campeões tem que ganhar da gente, tem que ralar muito, aquela coisa toda. Aí ele começa a virar para um assim, ó, o time deles tem Robinho, Ricardinho, David, mas não tem essa coisa não. Aí começa assim, ó, fulano, tá com medo? Aí eu lembro, não, que isso, vambora. Fulano, tá com medo? Não, vambora. Fulano, tá com medo? Não, vambora. Aí ele, mas vou falar uma coisa com vocês. Vocês não estão, mas eu tô. Vai ser fogo. Muito bom. Ele falou, vocês não estão com medo, mas eu tô. Vai ser fogo, meu irmão. Não quero nem saber. Pô, aí a gente, vamos pro jogo, cara. Então, assim, era bem nesse estilo, sabe, o professor Joel. E muito, muito, muito paizão, né, cara? E sempre tinha, assim, uns 3, 4 que ele pegava, que tinha um carinho especial. Ele brincava, cara, muito com respeito sempre, claro, né? Mas de uma maneira muito bacana. Marco, eu queria que você falasse agora sobre o futebol feminino, né? Qual que é o teu trabalho hoje no Fluminense? E principalmente, o que você que está trabalhando lá, né? Porque a gente de fora fala, precisa investir no futebol feminino, né? Para crescer, para, enfim, performar melhor, chamar atenção. Mas é uma coisa que a gente fala a esmo, né? De fora, assim, tem que investir. Tem que investir aonde? O que precisa ser feito para o futebol feminino aqui no Brasil se tornar uma coisa interessante, de alto desempenho e com um interesse midiático também, como outros esportes femininos chamam a atenção do público? Então, na verdade, Gustavo, eu recebi o convite do presidente do Mário no ano passado, em dezembro. Anteriormente, eu havia conversado a respeito de fazer um trabalho na transição dos meninos, né, dos atletas do futsal para futebol de campo, né? Por eu ter passado e vivido isso. E aí ele me ligou, perguntou se eu topava esse desafio, porque o futebol feminino é um futebol que está crescendo bastante. O presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ele é apaixonado pela modalidade e os clubes hoje são obrigados, né, a terem futebol feminino. E eu confesso que não um medo, né, mas é um desafio, né, porque é uma coisa totalmente diferente do que eu vivia. A gente tinha informações, como você mesmo falou, à distância, a gente não sabia ao certo o que encontrar, de que maneira. Mas eu gosto de desafios também. E eu acho que, em primeiro lugar, você precisa mudar o chip, né? Sair do masculino para o feminino. E precisa ter o coração aberto, a cabeça aberta, que é uma situação completamente diferente em todos os aspectos. E, como eu falei, é uma coisa muito nova para mim. E aí comecei o trabalho efetivamente no final de janeiro desse ano, entendendo muito. A gente tem nossa gerente lá, que é a Amanda, cara, que ela faz um trabalho de gestão muito bom. E a nossa treinadora, a Taysan Passos, Taysan, cara, conhece tudo do futebol feminino. Desde sempre ela vive isso e tem sido um aprendizado muito grande, para ser muito sincero. Eu, claro, com a minha vivência nos campos, tenho podido passar muitas coisas, mas
o que dá para perceber, Gustavo, é que é um trabalho muito, muito de formiguinha, sabe? Devagarzinho, passo a passo. Eu cheguei ouvindo histórias, coisas que aconteciam que eu não podia acreditar que fosse verdade, mas era. Coisa assim, inimagináveis, cara. E hoje eu tô vendo que a gente tá longe ainda do ideal, mas não tem como, né? Vestir a camisa de time grande, tem que fazer um grande trabalho, tem que representar. Hoje, o Fluminense, no Rio de Janeiro, talvez, eu não tenha essa resposta concreta, mas pelo que a gente ouve as pessoas falar, pelo que a gente conhece, a gente faz um trabalho realmente de excelência. Infelizmente, ainda é um futebol amador no nosso estado. Em relação ao investimento, ainda falta bastante. Mas, cara, a gente faz um trabalho muito sério lá, muito sério mesmo. E quando eu estava começando realmente a pegar o ritmo, teve a pandemia, né? A gente tinha estreado no Brasileiro da Série A2, porque o Fluminense começou o ano passado. Então, começa na divisão de baixo, e o ano passado não tinha conseguido acesso. E esse ano a gente está buscando isso, é nosso objetivo. Assim como outras equipes também, Vasco, Botafogo também jogam a A2, né? E assim, a gente está totais condições, cara, para as meninas, sabe? Em relação a transporte, bolsa de estudos, a gente incentiva demais em relação a esse sentido. Os salários também ainda não são em sistema de CLT, né? São contratos de formação. A gente tem lutado para isso. A gente tem buscado bastante patrocínios também para a modalidade, de um modo geral. Mas assim, e agora a gente voltou presencialmente tem um mês e nós fomos direto para o CTVL, junto com a base masculina do Fluminense. Então já foi um ganho muito, muito grande, porque em outras épocas isso aí não era imaginado, né? A gente realmente tem muito a evoluir ainda, mas como eu falei, a gente faz um trabalho muito sério, muito transparente, e a gente voltou agora na nossa competição, reestreamos no último domingo, ganhamos da Chapecoense 2-1 fora de casa. Sexta-feira agora a gente volta a jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Uma vitória deixa a gente muito, muito próximo da próxima fase, né? Então, Gustavo, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, que é uma coisa muito nova para mim, é uma coisa muito prazerosa. Você vê a evolução das meninas do dia a dia. As meninas... Marco, desculpa te interromper. Vai cair o nosso tempo de sala, tá? A gente vai enviar um novo link para a gente terminar a entrevista. Você termina essa resposta e a gente encerra, beleza? Tá ótimo, tá Desculpa, ótimo. É que tá acabando o tempo mesmo. Tem alguns segundos só. Sem problema. Então, como eu falei, é uma coisa muito prazerosa e a gente está bastante contente com o que a gente vem obtendo de resultado, entendeu? Nosso trabalho. A gente espera conseguir dar sequência nisso aí e, se Deus quiser, conseguir nossos objetivos. Brito, uma análise que eu queria fazer com você é o seguinte: você que está envolvido no futebol feminino, a discrepância dos times que competem nos campeonatos femininos. Eu sou São Paulino, aqui em São Paulo a gente viu alguns jogos do São Paulo feminino, onde em 3 jogos São Paulo fez 44 gols. Algo está errado. Acho que é muita diferença. E aí eu queria saber se você consegue fazer uma análise por que tanta diferença no futebol feminino. Então, Luiz, realmente eu também não gosto desse tipo de situação. Acho que não é legal. Acho que não ajuda em nada a modalidade, né? Mas, cara, como eu falei, eu agora estando um pouco mais por dentro, confesso que tem muita coisa que eu ainda desconheço, mas procurando saber, entendendo um pouco mais. Infelizmente, em muitos lugares ainda é um futebol amador, né? É um futebol que só tem custo. E tem clubes, cara, que a gente sabe que passam uma dificuldade muito, muito grande em relação a isso. Então, nos campeonatos estaduais, aqui no Rio de Janeiro, o calendário é diferente, né? Do futebol feminino. Primeiro vem o brasileiro, depois vem os estaduais. Aqui no Rio de Janeiro também acontece algumas coisas nesse sentido, que me falavam.
Porque então, como eu falei, até então, a gente conhecia a distância, né? A gente ouvia histórias disso acontecer, de meninas fazerem 15 gols no jogo, mas eu acho que essa distância realmente dos clubes, a questão econômica influencia muito. Tem meninas que, alguns clubes, cara, que não tem o mínimo de condições de trabalho, que a gente ouve falar, sabe? Confesso que eu não sei quais são esses clubes, nem gostaria de expor, mas que é uma realidade muito grande em muitos clubes mesmo. Tanto é que no futebol, no brasileiro, onde realmente o nível é diferente, não acontece isso, né? Em muitos estados, o futebol feminino já é um futebol profissional. As meninas têm carteira assinada. Em São Paulo, as meninas têm vários clubes que é engraçado, né? Que o torcedor não conhece muito, mas que são potências no futebol feminino. Taubaté, Ferroviária, sabe? Times do sul do país. E aí, o que é que tem muito disso, né? O torcedor não tem tanta informação a respeito, e aí vê um jogo, não sei, um Fluminense contra a Ferroviária, que é campeão brasileiro. Pô, mas perdeu para a Ferroviária. Cara, sabe? Por exemplo, Ferroviária é base da seleção, tem jogadores ganhando 30, 40 mil pessoas ainda não têm reais. essa noção, né? Fica achando que é mais comparação com o futebol masculino. Mas eu confesso, Leonardo, que eu também não tinha, entendeu? É muito disso, realmente. E aí você vai entendendo o processo todo, cara. Você vai entendendo. E assim, o que a gente vê muito também, Luiz, é o seguinte: os meninos, e foi o meu caso, eu também, né, por experiência própria, a gente começa a jogar com 5 anos de idade, 6 anos, cara, praça, aquela coisa toda. E as meninas iniciam com 13, 12, 14 anos. Então, as meninas muitas mesmo, não tiveram base. Não foram estimuladas a isso. E aí a gente vê, chegando na equipe adulta, né, com muitas deficiências, porque elas não foram, sabe, assim, cara, é um processo lento, mas que dá um prazer muito grande. Só que assim, que eu falei, é um trabalho de formiguinha. Cada dia uma conquista, cada dia uma coisa nova, longe do ideal, sem dúvida nenhuma, mas a gente entendendo mais, a gente consegue dar uma atenção especial a isso tudo, e para que isso cada vez mais aconteça menos, né? Essa discrepância que tem nessas competições. Boa. Léo, a bola está com você para a última pergunta. Capricha, hein? Vou fazer aquele lançamento para o Marco fazer o gol. Quero ver, quero ver. Que saudade. Porra, não leva a sério não, porque eu jogava muito mal, Marco. Jogava não, joga, né? Não, já pendurei a chuteira já, só no videogame. Mas falando sério agora, vou fazer 2 perguntas que costumo fazer para os nossos convidados. Primeiro, eu queria saber assim, qual foi o momento dentro do futebol que mais te marcou. Pode até ser no momento que você não estivesse em campo, não seja no treinamento, seja, de repente, dentro de campo, enfim, dentro do futebol, qual foi o momento de maior emoção que você teve? E a última pergunta que eu gostaria de fazer para a gente encerrar você viveu uma trajetória muito bacana do futebol, você começou desde cedo, começou no salão, fez a transição para o campo, teve uma carreira brilhante, de muitos gols, mas também o futebol te proporcionou uma formação como homem, né? Como ser humano, com caráter. E eu queria saber o que o futebol representa na sua vida. Qual é a importância dele na sua vida, nessa formação do Marco Brito como ser humano? Então, boa, Leonardo. Então, na verdade, assim, eu como eu falei, sempre fui, desde que me conheço como gente, apaixonado por futebol. Eu sou de uma família vim de família de classe muito humilde mesmo. Mas graças a Deus, cara, nunca faltou educação, nunca faltou nada pra gente na nossa casa. Tem 2 irmãos, né? Uma irmã mais velha, um irmão mais novo. E eu fui, cara, da onde eu saí pro que eu conquistei.
aquela coisa de menino mesmo, de sonhar em ser jogador de futebol, de sonhar em jogar no Maracanã, de sonhar em fazer um gol numa final de competição, de ser campeão profissional. Então, assim, eu conquistei muita coisa, graças a Deus. Tive, claro, muitos problemas. O que mais me atrapalhou ao longo da minha carreira foram as minhas lesões, ou a minha lesão no joelho, que eu torci meu joelho muito novo ainda. E depois, no final da minha carreira, eu paguei um preço alto em relação a isso, de dores, enfim, de sacrifícios realmente para poder jogar. Até acredito que tenha tido minha carreira abreviada, né, por essa lesão, porque realmente já chega uma hora que eu não estava conseguindo jogar da maneira que eu gostaria, que eu já havia jogado anteriormente. Então, assim, tiveram muitos momentos de emoção, cara. Muitos, assim. Por cada clube, acaba que a gente... Uma coisa marcada, realizado, sem dúvida nenhuma, como jogador profissional, por tudo que eu conquistei e da onde eu saí. Então, as emoções foram muitas. Se eu fosse citar uma aqui, Leonardo, acho que seria... Não sei. É um pouco injusto. Conheci lugares fantásticos, países através do futebol, pessoas maravilhosas que marcaram e marcam a minha vida de uma forma muito, muito, muito grande, muito forte. E emendando outra pergunta em relação à minha formação, eu também, cara, devo aos meus pais, claro, mas ao futebol, cara. Ao futebol, ao Fluminense, como eu falo, Fluminense, a gente passa mais tempo no clube do que com a nossa família, né? E não tem jeito. Até eu pude citar aí no começo da nossa entrevista aí, uma coisa que eu falo bastante, falo para as meninas agora no futebol e falo para os meus filhos também, que cada escolha nossa, a cada escolha é uma renúncia, cara. A gente não pode ter tudo. E se você quiser realmente seguir aquele caminho, você inevitavelmente vai estar abrindo mão de muitas coisas. E como eu falei, a gente não pode perder para a gente, né? Eu passo para o meu filho. Porque se você fizer tudo de uma maneira correta, não é certeza de nada. Agora, se você não fizer, é certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, a minha formação foi muito devido ao Fluminense, como homem, como caráter mesmo, que acho que o clube tem essa função também. Sou muito grato mesmo a Deus, primeiramente, por tudo. E tenho orgulho de tudo que eu conquistei na minha carreira. E acaba que a gente leva isso para a nossa vida também pessoal. Então, acho que é isso. Boa! Marco, queria agradecer sua participação aqui com a gente no canal 7x1. Beleza? Aí já faço o convite para você voltar aí para contar mais novidades aí do seu trabalho no futebol feminino agora com o Fluminense. Depois aí que as competições engrenarem, porque estão voltando agora, né? Eu só queria te fazer uma perguntinha, que é uma curiosidade que a gente tem aqui no canal, e você, como jogou aqui no Rio de Janeiro, você tem alguma história boa aí do setor 4 do Maracanã? Rapaz, não, porque eu lembro, setor que antigamente não era setor, né? Agora tá todo setor 4. Cara, na verdade, como eu falei, eu sou tijucano, a gente ia para os jogos do Maracanã andando, cara. Sou morador aí da Praça Afonso Pena. Então, cara, tem algumas, assim, não do setor 4 especificamente, mas eu sou do tempo da geral, né, cara? Então, assim, a gente fazia nossas preliminares, começava 3 horas, não sei se vocês se recordam, e o pessoal da Tijuca toda ia ali torcer. Então, que você ouvia tudo, cara, tudo. Até contei numa outra situação. Cara, tem uma história que é muito boa, que tinha um rapaz que guardava o carro ali na pracinha, na Afonso Pena. E aí ele guardava o carro do pessoal lá e ele ia para os jogos. E ele sempre tava pedindo, me dá R$1 aí, R$2. Às vezes não sabia nem para que queria R$1, mas queria R$1, né? Aí, e aí eu lembro que teve um fla-flu, cara. Olha como é que são as coisas, marcante. A gente chegava cedo, a gente jogava cedo, né? E aí, geral começava a encher devagarzinho, 3 horas não tinha ninguém, daqui a pouquinho ia enchendo. Chegava antes do jogo profissional, estava já completamente cheio o estádio. E aí eu fui bater um escanteio, cara. Fui bater um escanteio, geral vazia. Quem tava no escanteio, cara, conversando comigo? O rapaz guardava o carro lá na pracinha.
E aí, porra, ele fala, Marquinhos, sei o que, eu ajeitando a bola, eu ainda falei, fala, meu amigo, como é que você tá, não sei o que. Aí ele, porra, acabar o jogo, me dá R$1 aí. Eu falei, Filho da mãe. assim, cara, mas são coisas, cara, que assim, surreal, Maracanã, na geral. E assim, o que é bacana, cara, porque eu ia muito, assim, eu ia muito pros jogos como torcedor. E aí, cara, logo em seguida, questão de faz o tempo curto, você passa a jogar aquela coisa. E daqui a pouco, profissionalmente, você passa, cara, é uma coisa muito surreal, mas muito, muito bacana de se viver. E eu acho que o futebol proporciona esse tipo de coisas também. Boa, beleza. Aí, ó. Não teve setor 4, mas teve a geral, a magia da antiga geral do Maracanã. Marcou mais uma vez aí, obrigado pela Valeu, sua Marcão. participação, querido. Valeu. Tudo de bom e retorna aí quando puder. Pô, eu que agradeço, tá? Agradeço de verdade, de coração aí. O convite, Renato, Gustavo, Luiz. Foi um prazer estar com vocês aqui, batendo essa resenha, falando de futebol de um modo geral, que é o que a gente gosta, né? E podem ter certeza que estou à disposição aí para próximas resenhas, bate-papo. Só marcar que a gente vai estar aqui com o maior prazer, tá bom? Precisando, só chamar. Show de bola. Um forte Valeu, abraço aí ser para vocês convidado. todos. Com Deus aí. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa junto, 7-1. E aí, ó, torcendo para que o Marco Brito volte o mais breve possível para contar novidades aí do futebol feminino. Você chega, faz a sua inscrição no canal, dá seu joinha, comenta, compartilha aí. E torcendo também, sabe por quê? Fala, Gustavo. Por um hat-trick do Luan no Flamengo, cara. Aí sim. Vamos torcer para o hat-trick do Luan no Flamengo. Aí é que tá. Você tem que falar a coisa certa. Contra o Flamengo, vamos lá. Pessoal, aquele abraço. Meus amigos. E até o próximo programa. Falar ainda. Valeu. Até a próxima, gente. Boa noite, tá? Boa noite. Yeah, 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 yeah.